uma história para vocês bem engraçada. 2 semanas atrás eu estava aqui de novo. Antes também, né? Você reparou? Então, o que acontece? No mês de maio estava marcado, né? Para vir aqui fazer o estudo. Aí a minha abençoada família marcou o encontro de família. E vai eu, pelo amor de Deus, vamos trocar. E a Natália, de boa vontade, trocou, correu tudo bem, eu fiz para ela o dia dela. E hoje era meu dia de novo. E adivinha o que aconteceu hoje? A minha família marcou o encontro de novo. Mas não é possível, tem alguma coisa que eu tenho que olhar para isso aí 2 vezes. E aí eu adivinhando, quando a Vitória falou, Vitória, deixa o tema livre, por favor. Porque a gente já estava pensando, e não podia ser outro, não sei o que, a parentela. Nossa parentela, era para isso que eu tenho que olhar. Então a gente vai hoje falar do livro Fonte Viva, da questão 156. Vou ler para vocês e depois a gente vai destrinchando ele. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. A gente podia até parar por aqui já, né? Porque já tanta informação que a gente vê, que a gente fala assim, gente, isso foi escrito em que ano? Parece que foi escrito ontem, né? E aí, quando ele inicia aqui, a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Ninguém nasceu na família errada. Ninguém. A gente tem a mania de falar, tá errado, eu não era ter nascido aqui, ou nessa família, ou nesse país, ou nessa cidade, nesse estado. Mas a gente está onde a gente precisa estar. Nós estamos onde precisam de nós. E é na medida perfeita que às vezes a gente não se enquadra, mas é ali que é o nosso lugar. A nossa família, princípios sutis da lei funcionam com ligações consanguíneas. Nossa família é a família que nós necessitamos. Tem briga? Tem. Tem amor? Tem. Mas às vezes a gente tem que saber lidar com isso. Deus não erra de endereço. Não adianta, a gente às vezes acha que está no lugar errado, que está na família errada. Aí
não gosto, que não queria que fulano fosse meu pai, não queria que Beltrano fosse a minha mãe. A gente ouve muito isso. Mas Deus não erra. Deus não erra. Não tem endereço errado para Deus, né? Encarnamos, gente, para a nossa própria autoaprimoração. Se a gente fosse viver lá no mato sozinho, isolado, a gente ia aprimorar o quê? Então é o convívio com as outras pessoas que fazem a gente se aprimorar. A dificuldade do outro me faz aprimorar. E é difícil é um desafio a gente enxergar que o problema ou o desafio do outro, as coisas difíceis do outro, as montanhas do outro servem para nos lapidar. Se a gente está num mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, todo mundo aqui tem um mérito. Eu não sou a mais bonita, não sou a mais bela, eu não tenho problemas. Todos nós temos problemas familiares. Como eu disse agora, minha família está lá agora reunida, né? Eu vim para cá, daqui a pouco eu vou voltar para lá, mas está faltando gente. Por que está faltando gente? Porque ainda não houve compreensão de alguns. E essa compreensão, eu compreendi, minha irmã, mas outros não, já chega. E o fulano, né? Não veio. E o fulano, Não, vamos olhar para esse fulano e ver qual é o desafio que ele tem. Por que ele não apareceu? Poxa, vamos olhar para trás e vamos ver a história do fulano, o que ele passou. Por que ele está ali? Temos que tentar também encontrar um meio de compreender o outro para que a gente se lapide e possa estender a mão para quando essa pessoa quiser. Né? Não adianta você querer forçar alguma coisa. Quando a gente está lá, né, fazendo nosso plano reencarnatório, imagina, né, como é que foi, né? A gente planejou tudo lindo, maravilhoso, tudo cheio de amor. Aí chega aqui, as nossas escolhas fazem o que com a gente? As nossas escolhas, muitas das vezes, levam a gente a decisões erradas, levam até de outras encarnações também, mas a gente adquire com o tempo a conviver com aquela pessoa, com o pai, que às vezes é muito severo, ou com uma mãe que tem um desamor, um irmão que é um desafeto, um parente que mora junto, que às vezes te traz aquela sensação ruim. Porque nós, como a carta de Paulo diz, são cartas que são comandos, né? As cartas de Paulo são comandos para a gente, né, dentro da doutrina, a gente seguir. E nós, como seres humanos, somos cartas vivas de Deus, para que nós possamos escrever uma nova história. Se a gente tem a reencarnação, então nós significa que nós temos uma reabilitação, nós temos ali que conviver, nós temos que ali passar por desafios, passar por tribulações, para nos lapidarmos. Aí o que acontece? Aí vem, inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos a liquidação de todos os compromissos. Olha, essa frase é incrível, porque a gente, como família, a gente está ali respirando o mesmo ar. Eu tenho uma desavença com a Vitória. Ela está na casa dela, eu estou na minha. Mas e quando a gente tiver que conviver na mesma casa? Então nós respiramos, nós vivemos sob o mesmo teto, temos as mesmas coisas para fazer, cuidar da casa, cuidar dos alimentos, seja lá o que for. Então eu tenho que aprender a conviver. Então não adianta, a gente vai respirar o mesmo ar. Eu não consigo viver nem no mesmo ambiente que esta pessoa. A gente ouve muito isso. A gente ouve. Então, nós somos convidados a respirar o mesmo ar que aquela pessoa que às vezes eu tenho um desamor. Não é dizer que eu não goste daquela pessoa. Eu não gosto do fulano, não. Eu só não tenho a mesma vibração. Eu só não tenho as mesmas sintonias de pensamento. Só não estou na mesma onda que ela. Então, talvez ela possa ter sido um desafeto meu do passado? Sim, pode. Mas ela veio justamente para quê? Para que a gente possa se burilar.
Porque assim, acredito eu que nessa convivência familiar é que está a chave da nossa evolução. Porque essa convivência dentro do mesmo teto, do mesmo ambiente, faz com que... Porque o tempo é implacável, não tem jeito. A gente vai crescer, vai nascer petitinho, vai ficar criancinha, vai ficar grande, vai ficar adulto, vai ficar idoso, e os nossos entes também, que é o natural da vida. E como é que a gente vai resolver isso? O tempo é implacável, né? O que está dizendo? O tempo nos aguardará implacável. Mas é esse tempo aqui ou é o tempo divino? Se a gente não resolver as nossas questões, não nos melhorarmos nessa, a gente vai precisar voltar e voltar e voltar. E às vezes com a mesma pessoa. Né? Às vezes a gente brinca e tudo, mas a gente volta com as mesmas pessoas. Até a realização de todos os compromissos. Ou todos os compromissos. Eu assumi um compromisso nessa vida e larguei. Estou construindo um débito para a próxima. Será que eu trouxe dessa ou criei nessa? Então, sim, a gente tem que se perguntar, será que eu também não tenho responsabilidade? Eu não criei os débitos de agora? Então, que a gente possa também ter esse pensamento para que a gente possa explanar com melhor qualidade para a gente, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Aí a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 14, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os espíritos, tem um trecho que diz assim, o item 8. Os espíritos que encarnam na mesma família, especialmente na condição de parentes próximos, em geral, são espíritos simpáticos, ligados por relações em existência anteriores, que se traduzem pela afeição um pelo outro durante a convivência terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos entre si, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam do mesmo modo, pelas divergências na Terra, para lhes servir de provação. Então, quando a gente tem essa dificuldade no âmbito familiar, que a gente possa olhar, que a gente tenha a capacidade de olhar para aquilo ali e enxergar que aquilo ali é para o nosso melhoramento. Porque a salvação é individual. A melhora, a autoestima, tudo é individual. Eu não posso responder por você, ninguém pode responder por mim. E assim, é tudo individual. Então, se é individual, quando eu mudo o meu ambiente, o ambiente do outro também muda. Igual se a gente limpar o nosso quintal, a gente limpa o nosso quintal, o vizinho fala assim, acho que eu vou limpar o meu também. Por quê? Porque acaba constrangendo o outro. Então, se você muda, se você traz o amor, a paz, a caridade, você é pacífico, né? Não é dizer sim a tudo. Porque ser pacífico não é dizer sim a tudo, sim às ofensas, sim às ganâncias, mas a gente dizer também não, e sim pra gente. Dizer não para o outro e sim pra gente, sim para a minha evolução, sim para a minha melhora. Não deixando o outro me ofender, mas de forma pacífica, não com agressão. Porque ele diz aqui que nós temos que solver as diferenças. O que é solver? Solver é acabar. Pega um solvente, todo mundo já fez essa experiência de pegar o isopor e botar na acetona. Vocês já fizeram? Ele some, desaparece. Acabou. Então, que a gente também tenha essa ilustração na mente, pegar essas diferenças, esses espíritos que às vezes são os nossos desafios ou nossos desafetos, e nós temos que acabar, temos que solver com isso, nós temos que solver. E nós vamos solver com uma encarnação. Então, a gente vai vir um, vai vir dois, vai vir três, ainda bem que a gente tem o véu de esquecimento. Porque a transformação é individual.
quando eu mudo o meu comportamento, que adianta eu mudar as minhas palavras, mas não mudar as minhas ações. Chegar a falar, orientar, e até mesmo às vezes criticar e julgar. Mas e as minhas ações? Estão de acordo com o que eu estou falando? Então, eu também tenho que mudar minha posição perante esses desafios que a gente tem. Todos temos companheiros de voz adocicadas e edificante na propaganda salvacionista. Quem não tem um desse na família, né? Que já tira a primeira pedra. Voz mansa, tranquilo, mas por trás ele diz o quê? Que se fazem verdadeiros trovões de intolerância. Quantas pessoas às vezes estão aqui falando, seja aqui, seja em outro lugar, seja em qualquer lugar, porque todos nós aqui que somos de uma doutrina crística, não adianta ser só espírita, pode ser evangélico, pode ser católico, qualquer outra denominação. Nós somos uma comunidade crística. Se nós somos crísticos, nós temos que agir como Cristo. E fazem verdadeiros trovões de intolerância. Tem quantas pessoas temos com intolerância? Não tolero isso, não tolero aquilo, não gosto. E assim, não tolerar não é de você dizer com agressão, não te tolero. Não. Você tem que se impor de uma forma educada, gentil, equilibrada, para que essa intolerância não te atinja. Porque nós é que temos que mudar as nossas palavras, nós que temos que mudar o nosso comportamento para que o outro mude. Acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Essas pessoas, elas desequilibram, quando elas chegam, elas desequilibram o ambiente. Trazem desequilíbrio e a gente sente aquele desequilíbrio. E como que a gente reage? Não, a gente tem que ser mais tolerável com a gente. Dizer sim pra gente. Tentar enxergar o que esse irmão passa. Por que ele está sendo tão grosseiro? Por que ele está sendo tão ignorante? Por que ele está trazendo essa... Às vezes o ambiente tem uma calmaria e chega aquele vulcão. Acaba com tudo. O que essa pessoa está passando? Ter essa caridade de olhar para a pessoa, ver o que ela sente, para você tentar entender e estender a mão para ela. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Queria gente que fosse, na nossa família, fosse um jardim de flores. Mas não tem flor, tem rosa, tem cravo, tem uns espinhos no meio. Então, quando diz que não são só flores, desafios, dificuldades, e assim sucessivamente. E nós temos que passar a vitória. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias. Não só pais, né, tem preocupação, angústia com os filhos, mas tem casais também em que um se preocupa tanto com o outro que deixa de pensar em si. Primeiro ele, primeiro meu filho, primeiro isso, e eu fico em que lugar? Se eu não estiver equilibrada, se a gente não está equilibrado, se a gente não está numa ótima vibração, a gente sempre vai ter esse tipo de tormento. Então, que nós possamos olhar para a gente para que possa olhar para o outro. Eu só dou para o outro o que eu tenho. Não posso querer dar amor, às vezes a gente dá amor, claro, excessivamente, até errando, tentando acertar, mas a gente dá o amor excessivamente, mas a gente não dá pra gente. Quantas vezes a gente diz não, querendo dizer sim pra gente? Em que lugar eu fico? Temos que olhar para nós. Isso não é egoísmo. Olhar pra gente para que a gente possa doar ao outro a tolerância, podemos doar ao outro a paciência, o entendimento. Então, temos que ter para doar. Reclamamos de sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, nós precisamos ser firmes.
desafio. É um desafio gigantesco da gente ser firme na doutrina, ser firme na sua fala, ser firme no que você quer, ter uma direção. Então nós temos que ser firme. É um desafio ser firme, é um desafio. Quando diz que a gente tem que ser firme, Jesus nos convida a fazer o quê? A nos olhar. Trabalho nosso, a transformação nossa. Conviver de forma harmoniosa, entendimento do autoexame. Né? A gente tem que fazer o nosso autoexame todos os dias. O que eu puder, o que eu posso melhorar, o que eu posso consertar, como foi um dia hoje, será que eu fui ignorante com a minha família? Porque se a gente tem no nosso reduto amor, a caridade, essa compreensão, como a gente encarna com espíritos afins, que a gente se dá super bem. Tem dia que você bate o olho, nossa, rola aquele amor naquela pessoa, você fica, nossa, ela é o seu amor. E tem pessoas que você não rola essa química toda. Então, a gente não adianta falar que nós temos essa diferença. O que nós fazemos com o que a gente ama? Não, pode falar, não, eu sou todos ouvidos. E com quem a gente tem um pouquinho, o que a gente faz? A gente dá aquele sorriso amarelo, não fala nada, entuba muita coisa, porque a gente não dá a oportunidade do outro. A mesma oportunidade que a gente dá para quem a gente ama, a gente não dá para quem a gente tem menos amor, vamos pôr assim. Não é um desamor, um odeio, né? A gente nunca pode dizer que odeia as pessoas, porque o ódio não faz parte da gente. Então eu tenho um pouco de desamor por essa pessoa, então eu não dou a oportunidade dela ser como a que eu amo. Porque quem não está dando a oportunidade? Eu. Que nós possamos observar quem está, esse auto-julgamento, não julgar o outro, mas o auto-julgamento para que a gente possa deixar o outro ser. O que eu te fiz? Aconteceu alguma coisa? Preciso conversar? Quantas vezes a gente faz isso? Nem sei. Olhar para o parente difícil é olhar o que eu preciso curar em mim. Ah, mas o fulano faz muita fofoca. Aí eu não faço, não. Sou santo. Ah, o fulano faz muito. Cara, você também, eu sou o santo. Tá na terra todos só passeio. Se nós estamos na terra, no mundo de provas e expiações, nós também temos débitos como essa pessoa. Então, que nós possamos obter, né? Preciso entender em mim, o que tem em mim que essa pessoa está fazendo, que está me incomodando. O que tem em mim que me incomoda nela. É transformar o olhar. Com amor, com compreensão, responder de forma equilibrada e com respeito. Não trocar, né, a ofensa. A pessoa chegou, te ofendeu, você vai ofender de volta porque você não leva desaforo para casa. E as coisas não podem ser assim, porque assim você está agindo com violência. Continuando. Contudo, embora necessitemos de firmeza, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência e com o emplasto do desleixo. O que é emplasto? Vocês sabem o que é o emplasto, gente? Emplasto? Se pesquisar, minha mãe falava muito disso, né? Falei emplasto de farinha para tirar não sei o que, para tirar inflamação, não é isso? E o emplasto nada mais é uma coisa concentrada. É uma coisa concentrada do desleixo. Quando eu deixo a pessoa chegou com agressão, foi grossa, foi ignorante, teve essa rompança, e eu deixei ele falando sozinho, eu estou praticando o emplasto do desleixo.
Eu não estou sendo a pessoa que ele precisa ouvir, né? Às vezes ele precisa falar. No âmbito familiar, eu quero falar muito, mas eu quero ouvir pouco. No âmbito familiar, a gente fala, quer falar, só eu que posso falar. Mas eu nunca quero escutar. Escutar o marido, escutar a esposa, escutar o filho. Porque eu cresci nesse ambiente. A criança não tem voz, criança não pode opinar. Não é dizer que deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Mas ela precisa de ter voz. Não gosto disso. Mas por que você não gosta disso? Porque o fulano falou, vamos experimentar para ver se realmente é ruim. Então a gente tem que ter essa troca. Com filho, com mãe, com parente, não importa. Então todos nós temos que ter voz. Todos nós temos que falar, mas também temos que ser ouvidos. E a gente só quer falar. Falar. Continuando no Evangelho, no item 9, que é bem extenso, mas tem uma parte aqui que é muito interessante. Os espíritos reúnem-se pela semelhança de gostos, identidade de evolução moral e pelas afeições. Então formam famílias. Em suas mudanças pela Terra, esses mesmos espíritos procuram-se para se agrupar, como fazem no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. Aqui essa união familiar ela pode ser para o bem ou para o mal. A gente vê o quê? A vibração, a sintonia de pensamento em pessoas em situação de dificuldade. O que vai acontecer? Vão chegar mais pessoas como essas. E eles vão se agrupar, eles vão formar famílias, porque são semelhanças de gostos e identidades de evolução moral. Nós temos vários círculos de amizade, nós temos vários grupos de amizades. Nós temos a amizade do grupo da casuaria, nós temos a nossa família, nós temos o trabalho, nós temos o colega que a gente só encontra no bar, a gente tem o colega que a gente só encontra na rua ou na academia, qualquer lugar. Então nós temos grupos. E você vê que esses grupos, eles nunca são iguais. E você não consegue juntar, a maioria você não consegue juntar tudo num grupo só. Porque são semelhanças de gostos. São semelhanças de gostos. E a família são semelhanças de gostos. Nós estamos reunidos por semelhança de gostos. Se em suas andanças os espíritos ficam temporariamente distanciados, reencontram-se mais tarde, felizes pelos novos progressos. Porém, como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que o espírito menos evoluído venham reencarnar entre eles, para receberem os conselhos e os bons exemplos no interesse do seu adiantamento. Então, esse parente difícil, ele não foi colocado lá à toa, só para me desafiar. É para ele também, para a evolução dele, para que nós, ao assumirmos esse compromisso desse grupo familiar, a gente possa passar exemplos, respeito, valores que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem. Então, esses espíritos afins que formam uma família e que às vezes tem essa pessoa que é o desafio, para ele também é importante estar nesse seio familiar. É importante que ele também tenha esse entendimento de que precisa dos conselhos e que nós precisamos dar os conselhos. Às vezes, eles lhe causam dificuldades, mas é aí que está a prova, aí está a tarefa. A nossa prova, a nossa tarefa é educar talvez aquele espírito menos evoluído. E nós fizemos esse contrato na hora de encarnar. Nós aceitamos. Quando chega aqui a gente fica reclamando, mas a gente fez esse acordo. É preciso acolhê-los, portanto, como irmãos e socorrê-los. A
família se felicitará mais tarde, no mundo dos espíritos, por ter salvado do naufrágio moral esses espíritos infelizes que, por sua vez, poderão salvar outros. É uma carta de Santo Agostinho. Então, quando eu mudo, tudo muda. Então, quando eu aceito, entendo que esse parente, esse desafio que me foi imposto, é para mim e para ele. E quando eu consigo atingir o objetivo, que é, pelo menos, acrescentar alguma coisa a esse espírito menos evoluído, e ele passar isso para frente, olha que conquista que a gente teve. Então, às vezes a gente acha que a gente não faz nada. Mas eu não faço nada. Não, mas não. O mínimo que a gente faz já é um grande passo. Porque a gente precisa dar um passo. Só não posso dar um passo largo demais. Às vezes a gente precisa dar um passo tímido. E esse passo tímido, às vezes, é trazer conhecimento para essa pessoa que tem menos conhecimento que a gente. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Se nós vamos, se a parentela nos traz essa visão de que nós abraçamos a humanidade no geral, se eu não consigo cuidar da minha família, como que eu vou cuidar da humanidade? Não tem como. Se eu não sou responsável por a minha, como que eu vou ser responsável por todo? Então, a gente tem que ser responsável pelo micro para que a gente se responsabilize pelo macro. Você tem que começar do pequeno. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemos-nos através da cooperação e do carinho. Quanto de carinho a gente está doando para essa pessoa difícil? Quanto do nosso tempo nós estamos doando para essa pessoa difícil? Quase zero. A família é esse celeiro de bênçãos. A família é um celeiro de bênçãos. A gente pode achar que não. Algumas famílias acham que sim, outras acham que não. Às vezes eu só acho que a família é só aquele núcleo pequenininho. Lógico, você tem que olhar o seu núcleo, mas a gente tem que olhar os que ficaram, Quando a gente sai da nossa casa, a gente deixa nossos pais, nossos avós, deixa lá. Mas a gente tem que trazer esse olhar para eles também, de aceitá-los, de incluí-los, de colocar todos juntos no mesmo barco, tentar navegar. A família, muitas das vezes, na nossa própria família, tem as nossas sombras. As nossas sombras estão nas nossas famílias. Porque o erro do outro ou a coragem do outro me incomoda. Então é a minha sombra. Eu não gosto do fulano porque o fulano fez não sei o que, mas você queria fazer igual. E não fez, você não teve a coragem. Você não saiu, você não se movimentou, você não saiu do seu lugar. Por isso que você não gosta dele. Então, às vezes o outro nem fez, mas é você que tem que ter esse olhar. E é geralmente nos afetos mais íntimos. Só que, graças a Deus, nós conseguimos, com fé, com bastante trabalho, a gente consegue ver as luzes dessa família. Que a nossa família sempre vai ser luz na nossa vida. A gente busca força no caminho das relações já iluminadas. Porque se a gente busca na nossa relação iluminada com essa pessoa em que a gente se dá muito bem, que essa iluminação a gente possa fazer como um farol para aquela pessoa que eu tenho menos disposição, que eu tenho menos afeto, que todas as vezes da família tem menos afeto. Nós possamos ser a pessoa com quem vai trazer essa pessoa de volta, colocá-la no lugar dela, ajudá-la,
incentivá-la, não pegar os problemas dela, mas que nós possamos incentivá-la a ser um pouco melhor, a aceitar mais o outro, a aceitar mais você. Que às vezes o problema é a gente mesmo. Às vezes a gente faz a nossa autoanálise, às vezes o problema é a gente mesmo. Que a gente possa dar o espaço do diálogo, da compreensão, do amor. Possamos ser pacíficos em nosso espaço. Porque se a gente é pacífico na nossa casa, seremos pacificadores lá fora. Porque todos nós que estamos aqui, nós somos evangelizadores. Se a gente não evangeliza em casa, a gente evangeliza no trabalho. Se a gente não evangeliza nem no trabalho nem na casa, vai ser um encontro. Não tem jeito. Nós somos evangelizadores. Nós levamos a palavra aonde quer que a gente esteja. Então, se nós somos pacificadores na nossa família, nós seremos pacificadores em qualquer lugar. Que essa paz, essa pacificação venha de dentro da gente, para que a gente possa doar essa pacificação com amor, com gratidão, sem a violência, né, que foi descrita aqui. Somente adestrando paciência e compreensão. Olha só, adestrando. Então, nós não nascemos muito com ela. Então, tolerância, paciência e compreensão. Duas coisas desafiadoras. Paciência e compreensão. Paciência para ouvir o desafio e compreensão do desafio. Porque é muito difícil você compreender, escutar e compreender. Tolerância e bondade. Tolerar não é uma coisa, uma palavra ruim. Tolerar, você está ouvindo. Tolerância e bondade. Eu tenho a bondade de estar ouvindo. Eu sou tolerante, eu estou compreendendo. Na praia estreita do lar. Realmente, o nosso lar é uma porta muito estreita. Muito estreita. Porque ali dentro é o que a gente vive lá fora. Do lado de fora é o reflexo do que é dentro. Tanto interiormente como na nossa casa. Eu só sou o que eu sou aqui dentro. Se eu tenho raiva, se eu tenho coisas ruins dentro de mim, o que vai ser no meu entorno? Coisas ruins. Se a minha família é desequilibrada, tumultuada, o que eu vou ser no trabalho? Vou causar. Então, nós só somos o que nós somos dentro, nós somos fora. Se somos pacificadores dentro de casa, seremos pacificadores em qualquer lugar. Se somos amorosos dentro do nosso lar, seremos amorosos em qualquer lugar. Essa é a meta. Sermos o que nós somos. Quem nós somos. Isso é a nossa essência. Então, que esse desafio, os desafios diários, quando vierem, que nós possamos ser pacíficos, tolerantes. É que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, a família, no final, é uma grande experiência. Se nós somos espíritos afins, que se uniram num propósito, nós somos uma grande experiência. E o que Deus quer dessa experiência? Se nós somos centelhas divinas, se nós somos pessoas crísticas, nós temos que viver como Cristo. Se somos centelhas divinas, temos o amor de Deus em nós. Então, o que nós temos que fazer? Orar, orar e orar. Orar. Às vezes a gente não tem palavras para aquela situação difícil. Então, a gente ora. Ora e ora. Para quê? Para que boa energia, as energias se renovem, para que você tente entrar no assunto, para que você tente trazer a pessoa para uma realidade, tente trazer a gente mesmo às vezes para uma realidade. Então, que a nossa família ela seja totalmente amparada, guiada e cuidada pelo amor de Jesus, por nós, que nós possamos ser o que nós somos fora, sermos fora que nós somos dentro. Amorosos, pacificadores, cuidadores da nossa família. E não adianta ser só família, pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho,
que a gente sempre se reúne nessa grande família. Que nós possamos trazer essa luz da família acesa, essa luz familiar esteja acesa em nós, para que a gente possa conseguir iluminar as pessoas que ainda são menos evoluídas, que estão inseridos na nossa família, como diz ali na igreja. As pessoas às vezes precisam dessa evolução e precisam que nós sejamos os professores, tanto que nós possamos acolher todos eles com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, e que a gente consiga ir nessa luta, a gente consiga sobreviver aos arranhões que a gente vai levar, aos tombos que a gente vai levar, mas que a gente saia com o amor de Cristo, com o amor de Deus no coração, sabendo que a gente está com a responsabilidade cumprida, com a responsabilidade feita, que possamos dormir com a nossa cabecinha tranquila, sabendo que nós oferecemos. Nós estamos aqui de peito aberto para essa pessoa, abraçando a causa, abraçando essa pessoa, e que ela tenha o discernimento de compreender o macro, para que a gente possa cuidar da sociedade como um todo. Se todos cuidarem da sua família, nós teremos uma sociedade muito, muito mais adiantada. Porque não dá para cuidar de todos, mas se cada um contribuir fazendo a sua papelzinho de formiguinha, ajudando na sua casa, no final nós teremos uma grande compreensão, né? Nós cuidaremos uns dos outros. Então, assim, gente, eu encerro aqui. Agradeço vocês, agradeço porque hoje eu tô com a voz boa. Tá? E sim, espero que eu tenha passado